Contrariando pesquisas e previsões, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Conhecido pelo estilo polêmico e ideias conservadoras, Trump chega ao poder da maior potência mundial, trazendo um clima de apreensão, defendendo o fechamento de fronteiras com sanções a estrangeiros e a possível quebra de contratos de livre comércio com alguns países. Os impactos dessa eleição no Brasil e no mundo estão na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa, acompanhando mais um Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Bom, nosso convidado de hoje é o professor Luiz Felipe Rebelo, que é mestre em Relações Internacionais e docente aqui na Univale. Obrigada pela participação mais uma vez, professor. Boa tarde, é um grande prazer estar novamente aqui no programa Viva Voz. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde Lisa, boa tarde Lucas. E estamos aí para debater uma pauta bem quente e surpreendente para essa semana, né? Verdade. Bom, professor, vamos começar fazendo uma abordagem bem aberta, bem geral. Na sua visão, o que representa, então, a vitória do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos no cenário mundial? Olha, eu acho que posteriormente eu vou falar o que representa do ponto de vista interno, né? Para, de certa maneira, explicar os impactos que terão para o cenário internacional. Mas já que a gente iniciou pela pergunta a respeito dos reflexos em que a eleição ela vai reverberar para o cenário internacional, eu tomo como ponto de partida o raciocínio do ex-secretário de Estado norte-americano, o antigo acadêmico de Harvard e grande intelectual, o Henry Kissinger. Né? O Kissinger foi muito famoso durante a década de 70, como secretário de Estado dos Estados Unidos, e até hoje ele continua uma produção acadêmica profícua, mesmo tendo mais de 92 anos. O Kissinger falava que a política externa norte-americana, durante a sua história, ela passa por períodos de isolacionismo e períodos de expansionismo, sendo que esse expansionismo ele tem mais uma tendência global. Exemplo disso, depois de 1945, ou seja, com o final da Guerra Fria, e principalmente depois que os Estados Unidos se volta contra a União Soviética, após o discurso do Winston Churchill na Universidade de Fulton, no Missouri, em que ele fala que baixou-se uma cortina de ferro na Europa, os Estados Unidos inicia a sua doutrina de contenção. O que significava essa doutrina de contenção? Significava os Estados Unidos investir no plano político e militar em vários confins do mundo, desde a Coreia até o centro da Ásia, passando pelo leste da Europa. Durante esse período, os Estados Unidos teve muitos gastos para aguentar o fardo das instabilidades do mundo afora. Só sinteticamente, na atualidade, os Estados Unidos está passando pelo processo reverso, o processo de se isolar. Os Estados Unidos não quer mais se comprometer em outras áreas do mundo. Leia-se o Sudeste Asiático, onde ele tem bases no Japão, por exemplo. Não quer investir em armamentos de vigilância para a região da Europa, na OTAN, onde ele investe junto à Alemanha. E também, talvez esse processo de encolhimento tenha relação com o baixo crescimento econômico que os Estados Unidos têm tido depois da crise de 2008, a chamada crise do subprime, em que parte da população norte-americana que elegeu o Trump não tem tido a mesma qualidade de vida de outros períodos dos Estados Unidos, de outros períodos globalistas, e os Estados Unidos, nesse sentido, ele pretende ter esse isolacionismo para concentrar mais a sua economia, as suas prioridades para dentro desse próprio país. Okay. Muito bem, professora, eu não posso deixar de perguntar, então, quem é Donald Trump? O Donald Trump, ele ficou mais conhecido para fora do estado de Nova York e para fora dos Estados Unidos a partir do momento que ele fez aquele programa, eu não sou muito se assistir aquele programa que até foi feito aqui no Brasil. Sim. com o Roberto Justus, né? O Aprendiz. Ele ficou conhecido nessa época, mas só para voltar a fazer uma retrospectiva, o Trump, por incrível que pareça, ele descende de alemães.
O avô dele veio da Alemanha com 15 anos de idade e o avô dele já veio, digamos, com essa genética de fazer dinheiro. O que o avô dele fazia? O avô dele acompanhava os mineradores, como a gente conhece aqui no Brasil, que seriam os garimpeiros, e o avô dele fornecia serviços pelos quais esses garimpeiros procuravam. Esses garimpeiros estavam em partes afastadas dos Estados Unidos, né? Os estados lá da Califórnia, do Noroeste, Idaho, Montana. E esses garimpeiros tinham muito ouro, mas não tinham como gastar com bebidas e mulheres. Então, o avô do Trump começou com cabarés para garimpeiros e foi fazendo fortuna. Seu pai foi um grande nome da construção civil da cena nova-iorquina e o Trump também. O pai do Trump, ele investiu mais no bairro do Brooklyn, se eu não me engano, em apartamentos residenciais. Já o Trump, ele saiu um pouco dessa esfera, ele começou reformando hotéis e ele criou um novo conceito de edificação em Nova York, que são aqueles edifícios com espelhos espelhados. Até hoje a gente conhece a Trump Tower, mas mesmo assim, quem é Donald Trump? Donald Trump começou a ficar muito famoso na década de 70, 80 nos Estados Unidos. Na década de 90, ele começou a fundar uma série de cassinos chamado Taj Mahal, no estado mesmo de Nova York. E nessas empreitadas do cassino dizem, né, o pouco que eu li a respeito da personalidade dele, eu não li biografia, nada desse respeito, diz que ele quebrou algumas vezes, foi compensado, teve perdão do sistema econômico e pôde voltar novamente para os seus novos empreendimentos. Mas, na atualidade, a gente não sabe quão rico é Donald Trump. Ele mesmo disse que a liberdade dos Estados Unidos permite que somente ele e seu contador saibam quanto que ele tem armazenado financeiramente. E foi digamos, um grande ponto controverso durante os debates norte-americanos, era que o Donald Trump não declarava para a Receita norte-americana o quanto que ele possuía. Bem, professor, então, outro ponto que eu acho interessante perguntar é se, na sua avaliação, ele está preparado para assumir o governo da maior potência econômica do mundo? Olha, isso é uma grande incógnita. Todavia, o que eu penso é que esses homens de negócio dos Estados Unidos, eles querem, e os Estados Unidos é uma sociedade que permite esse tipo de ascensão. Ele é um homem de negócios. Agora, a tua pergunta é bem interessante. Nós vamos ter que aguardar para ver como que esse homem que teve extremo sucesso na área de negócios vai, digamos, vai tentar, desculpe utilizar o jargão, resolver vários pepinos na área financeira, militar, na área diplomática. Obviamente que ele é muito bem assessorado, ele tem dinheiro para isso, o Partido Republicano agora também vai ter que assessorá-lo também. Outra questão, para fazer uma ressalva, um ponto positivo disso tudo, por mais que as pessoas estão olhando com um lado otimista, é que as instituições norte-americanas são muito fortes. E por mais que a gente observe por parte da juventude, de alguns intelectuais, alguns protestos afora nos Estados Unidos, até mesmo os democratas sabem que eles não podem se desunir agora. A eleição foi ganha pelo Trump, ele teve uma vitória muito significativa, depois a gente pode conversar um pouco a respeito do sistema eleitoral norte-americano. Foi surpreendente, mas a vitória dele foi com certas sobras se nós pensarmos como é que funciona o sistema de delegados dos Estados Unidos. Eles escolheram o Trump. O Trump sabe também que ele não pode botar tudo a perder. Ele, com certeza ele não quer ficar para a história como um presidente que vai tomar medidas muito extremas e botar os Estados Unidos em mais lençóis. Mas certamente a gente precisa aguardar para responder essa tua pergunta. Agora, Luiz Felipe, o Trump acaba chegando ao poder defendendo alguns pensamentos muito conservadores, né? E a coisa sexista, a xenofobia e, na verdade, um pensamento um tanto retrógrado, a gente poderia dizer, pensando na evolução do mundo nos últimos anos, né? Que tá seguindo para a tolerância e não para a intolerância, como ele acaba defendendo, né? Agora, a vitória dele pode indicar a ascensão desses grupos retrógrados, porque estão aí ao redor do mundo surgindo alguns movimentos com força indicando isso. Como é que você vê essa situação? Olha, eu particularmente não acredito que a sociedade americana com Donald Trump vai passar por algum tipo de retrocesso frente às
não sei se a gente pode dizer assim, as conquistas dessa sociedade nos últimos 60 anos, principalmente depois se a gente pensar do Malcolm X, se a gente pensar da luta da luta dos negros nos Estados Unidos. A questão dos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul, realmente a população negra. Eu não conheço, mas o que a gente lê a respeito é que ela passa por uma certa segregação nessa região. Mas isso não é culpa de Donald Trump. Agora, o mais... como é que eu posso me referir a isso? De maneira mais surpreendente, o Donald Trump teve uma votação significativa entre latinos, entre mulheres e entre negros. Pois é. Como entender essa situação? Olha, como entender é que a intelectualidade, ela quer colocar para a gente essas pautas, ela quer que a gente entenda essas pautas como sexistas. Né? Eu não sei se o Donald Trump realmente vai, por exemplo, construir um muro. Eu não sei se o Donald Trump... Eu tenho certeza que o Congresso norte-americano não vai permitir, as instituições norte-americanas não vão permitir ele, digamos, proibir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, mas não sei se as pessoas vão chegar a esse ponto nos Estados Unidos. Agora, a grande questão é que, de maneira desafortunada, as pessoas queriam ouvir isso. As pessoas não queriam um candidato que, digamos, escondesse o que essas pessoas estavam pensando. E só para explicar o que essas pessoas pensam, esse preconceito, a gente pode tentar interpretar que nos últimos tempos, principalmente após a crise de 2008, em relação... sempre teve preconceito contra a migração dos latinos, especialmente os mexicanos, que, aliás, é uma injustiça, porque toda a costa leste dos Estados Unidos pertencia à Espanha e ao México. Os estados do Texas, foi conquistado pelos Estados Unidos em 1835, o Novo México, Arizona, Califórnia, tudo isso pertencia ao próprio México. Os Estados Unidos têm a cultura mexicana imbuída em si. Se os norte-americanos gostam de montarias em touros, se eles gostam de ser cowboys, se eles gostam de comer tacos, é por causa dos mexicanos. Agora, talvez eles não tenham uma aversão direta à etnia mexicana. Apesar de o Trump ter aquele discurso realmente, como tu falou, é lamentável, né, de falar de mexicanos. E é engraçado que muitos mexicanos trabalham com ele e adoram ele. O que acontece é que talvez o mercado de trabalho norte-americano já esteja saturado. E talvez as pessoas nos Estados Unidos, principalmente o branco, de classe média baixa, homem, morador daqueles estados do cinturão de milho, chamado Corn Belt, que é os estados que pega ali do Texas e vai até os Grandes Lagos, que foram estados significativos para a eleição do Trump. E principalmente naquelas áreas dos Grandes Lagos, que eram as áreas industriais do estado de Ohio, onde teve uma indústria automotiva que está toda falida, são áreas industriais onde essa população de classe baixa está desempregada. Se ela não está desempregada, essa população está num mercado de trabalho onde ela sonhava de acordo com o legado norte-americano, o legado histórico norte-americano, e não está. Eles não querem trabalhar nessa condição, eles não querem trabalhar tantas horas como os mexicanos. Eles querem os Estados Unidos do passado, eles querem... não quero repetir o Trump, não é nada disso, mas só para explicar, claro. Make America Great Again. Essa é a questão que os norte-americanos eles estão procurando. Então, a questão, no fundo mesmo, eu penso que ela é econômica. Certo. E o mercado norte-americano está saturado. Gente, é a mesma coisa que aconteceu com o Brexit, para a gente fazer um estudo comparativo. A gente comparar as situações nas ciências sociais é muito interessante para perceber, digamos, padrões dos comportamentos dos seres humanos. Só para ter uma ideia, na Inglaterra, depois da entrada na União Europeia, a Inglaterra tem mais de 1 milhão de poloneses no seu território. E esses poloneses também competem no mercado de trabalho com essa mesma população, e essa mesma população no Reino Unido decidiu pela saída da União Europeia em virtude dessa competitividade no mercado de trabalho.
Interessante essa visão. Bom, muitas questões para a gente discutir aqui acerca dessa eleição, Donald Trump, mas a gente faz o intervalo agora e daqui a pouco voltamos a conversar com o professor Luiz Felipe Rebelo. Isso mesmo, estamos de volta. Hoje o Viva Voz conversa com o professor Luiz Felipe Rebelo, que é professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale, e a pauta do programa é a eleição de Donald Trump. Muito bem, professor, a eleição agora de Donald Trump nos Estados Unidos afeta de alguma forma a relação entre Brasil e Estados Unidos? Olha, nas questões comerciais, o pouco que eu andei lendo e refletindo, afeta sim. Apesar de, no dia 9, quando saiu o resultado das eleições, o presidente Temer ter emitido uma nota dizendo que nada seria afetado pela vitória do Donald Trump nessas eleições, eu acho que em junho de 2006 fora perguntado ao atual ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, sobre o que ele achava, quem deveria ser presidente dos Estados Unidos, e o José Serra disse que ele achava que seria melhor para o Brasil que a Hillary Clinton ganhasse. Então o Temer, de certa maneira, tentou corrigir a escorregada do José Serra de ter emitido essa opinião. Então vamos refletir um pouco como que pode afetar, fazer uma prospecção de cenário a respeito da situação econômica. O que os Estados Unidos pode, a partir de uma política protecionista, prejudicar o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos é na área da carne bovina e na exportação de suco de laranja, que os Estados Unidos é um mercado que compete com o brasileiro, né? A Flórida, o Texas, a Louisiana, eles plantam muito laranja, compete com a nossa grande potência, que é o estado de São Paulo, né? na produção de laranja. E o que pode acontecer? Os norte-americanos eles podem colocar barreiras comerciais para a exportação de laranja e para a carne bovina, medidas fitossanitárias. Porque o Brasil, na exportação de carne bovina, a gente é muito competitivo. E os Estados Unidos, né, como até mesmo esse eleitorado que ajudou a eleger o Trump, é uma população de zona rural, né? Tem muitas comunidades nos Estados Unidos que são comunidades agrárias, que têm fazendas com gado. E os Estados Unidos, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu acho que é junto com o Brasil como o segundo maior produtor, não é o segundo maior rebanho, mas o segundo maior produtor de carne bovina. Então, na questão multilateral, a gente pode refletir o seguinte, que em 2014 foi celebrado o Acordo do Pacífico, do qual até o Brasil ficou de fora. O que é esse Acordo do Pacífico? Ele envolve 14 países, tanto da Oceania como a Austrália, Nova Zelândia, da América do Sul, Chile, Peru, Colômbia, né? Até o Paraguai foi chamado a participar. Envolve também o México, Estados Unidos, Canadá, Japão e, se eu não me engano, alguns países do Sudeste Asiático, como o Vietnã e as Filipinas. A China não está nessa jogada. E tenta celebrar ali uma área de livre comércio. Nesse âmbito, nesse ponto, no aspecto multilateral da Aliança do Pacífico, se o Trump realmente cumprir a sua promessa de campanha, que ele queria eliminar esse acordo comercial de livre comércio, o Brasil poderia tentar competir com os Estados Unidos nessas áreas dos quais os Estados Unidos sairia como competidor do Brasil. Não sei se vocês entenderam, né? Uhum. Então esse poderia ser um ponto até mesmo positivo para o nosso país. Agora, em curto prazo, para uma questão política, principalmente para as instabilidades que a gente tem aqui na América do Sul, eu não vejo muita mudança, a não ser até que o Nicolás Maduro também viu com bons olhos a candidatura do Trump. Vocês até, outras lideranças, principalmente que a gente pode dizer ditadores no cenário internacional, deram alvíceras à eleição, né? Boas-vindas à eleição de Donald Trump. Mas especialmente na área comercial, que a gente pode pensar inicialmente é nesse mercado desses bens em que os Estados Unidos competem com o Brasil, até mesmo
Eles exportam muita soja, né? A soja para alimentar o próprio gado norte-americano, são mais essas áreas. Certo. Agora, Luiz Felipe, as reações nas redes sociais foram inúmeras e a primeira percepção que a gente teve era de realmente um temor em relação à paz mundial, inclusive, né? E um fato que chama a atenção foi aquela manobra que Cuba realizou, acho que no dia seguinte à eleição do Trump, em que o próprio governo de Cuba anunciou a realização de exercícios militares para se preparar para enfrentar ações do inimigo. Lógico, não estava especificando os Estados Unidos, mas foi meio sintomático aquilo ali, né? Como é que você vê essa questão das relações internacionais nesse sentido? Esse ponto é interessante, porque nos últimos anos, em 2014, o presidente Obama conseguiu celebrar o polêmico acordo nuclear iraniano. O presidente Obama, mais os 5 países do Conselho de Segurança e a Alemanha, no qual o Irã se comprometeria a não ter armas nucleares e os Estados Unidos, em contrapartida, retiraria os embargos econômicos que seguem desde o ano de 2010 e 2011 em relação ao Irã. E mais recentemente, devemos lembrar que o Obama, por intermédio do Papa Francisco, reatou relações diplomáticas com Cuba. Com o presidente Raul Castro, que, diferente do seu irmão, ele tem uma postura para a política externa um pouco mais aberta, né? Um pouco mais até pragmática, não ser tão fechado. Ser pragmático não significa você ser tão fechado, de certa maneira até teimoso. Mas eu não consigo entender muito bem qual foi a manobra de Cuba nesse sentido. Não sei se seria uma certa bravata, não sei também dentro das instituições norte-americanas como que o Senado norte-americano vai reagir em relação a Cuba, porque por mais que esses 2 países restabeleceram relações diplomáticas, agora estão permitindo viagens, os Estados Unidos têm muito interesse, essa nova geração, em reconhecer Cuba que os avós, com certeza, dos norte-americanos conheciam na época do Fulgêncio Batista. Mas o grande problema em relação a Cuba, que os cubanos devem com certeza estar muito temerosos, é o embargo econômico, do qual os democratas lutam para derrubar esse embargo econômico, do qual os Estados Unidos têm uma série de medidas comerciais que não permite, por exemplo, navios que atracaram em Cuba atracar nos Estados Unidos, numa viagem comercial. E os republicanos são a favor desse embargo. Já o Obama queria barrar esse embargo, por exemplo, com Cuba. Professor, fazendo uma análise aqui agora, os Estados Unidos não têm voto obrigatório, mas em contraponto tem o voto dos delegados, né, que tem um valor maior. Se fosse um sistema diferente, semelhante ao Brasil, onde o voto é obrigatório e não tem a presença desses delegados, será que o cenário dessa eleição teria mudado? Com certeza, mas devemos também ter consciência que esse sistema norte-americano existe muito antes do Brasil votar. Esse sistema, ele nasceu com os Founding Fathers, com os fundadores dos Estados Unidos, na época dos papéis de Madison. E, na minha opinião, eu acho muito interessante porque tenta achar uma certa proporcionalidade. Esse sistema de delegados, só para o ouvinte entender, ele foi pensado, ele foi refletido para que grandes estados com grandes populações não fossem sempre os estados que decidissem os presidentes da República, para dar, digamos, mais vez a outros estados com populações menores, que eles também pudessem, pelo menos, fazer frente na sua opção política dos seus candidatos. Como que funciona esse sistema? Esses superdelegados, eles comandam distritos nos Estados Unidos. E dependendo do número da população, você tem um certo número de distritos. Por exemplo, o Alasca, que apesar de ser um estado grande territorialmente, população pequena, tem 5 distritos. A Califórnia tem 50. Nova York tem 30 e poucos, eu não lembro ao certo número. O Texas também, a Flórida tem 20 e poucos. Mas como é que funciona esse sistema de delegados? O que ganha, o que decide as eleições norte-americanas não são os votos totais, e sim o número de superdelegados, que são 500 e poucos superdelegados. Então, se você conseguir 260 superdelegados, você ganha as eleições. E todas as projeções, um dia antes, na segunda-feira, gente, na segunda para terça, todo mundo dava certo que a vitória seria da Hillary. Mas, voltando à questão dos superdelegados, só para deixar um pouco mais claro, significa, por exemplo,
o estado da Flórida, 20 e poucos vamos supor que o estado da Flórida fossem 26 delegados, né? Então, se 14 delegados votam para os republicanos e 12 para os democratas, os republicanos ganharam. Então, eles levam os 26 votos, independente dos 12 votos dos democratas. Então, isso que decide a eleição, porque foi visto que a Flórida ganhou, a Carolina do Norte ganhou, o estado da Pensilvânia, declaradamente democrata, o Trump ganhou também, que é muito importante, tem vários delegados lá, rompeu o cinturão democrata. O estado de Wisconsin, que a Hillary nem apareceu, 10 delegados para o Donald Trump. O estado de Ohio, o estado de Indiana, o estado do Texas, então nem se fala, que sempre foi republicano. E foi essa questão que decidiu as eleições, por mais que a Hillary tivesse um pouco mais de votos. Bom, a gente tem alguns segundos para fechar o programa. Professor, quais são as suas expectativas, temores e talvez esperanças para esse governo? Olha, o que eu posso dizer é que as instituições norte-americanas, elas são muito fortes. Só espero que os Estados Unidos não deixe de se engajar muito no mundo, para não dar mais espaço para outras rivalidades, por exemplo, no leste asiático e até mesmo no leste europeu. Ou seja, os Estados Unidos, na minha opinião, ele é uma força que tende a equilibrar o cenário internacional, né? Porque a situação lá em relação à Rússia, em relação à China, Taiwan, são outros cenários que a gente pode conversar em outras ocasiões para refletir que são grandes estopins de grandes conflitos. Que a gente agradece mais uma vez, então, o professor Luiz Felipe Rebelo, mestre em Relações Internacionais, docente aqui da Univale. E é isso, fechamos por aqui, né, Lucas? Exatamente. Obrigado, professor, e obrigado também a você em casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.